muito prazer mesmo de organizar esse evento junto com a revista Saneamento Ambiental e com a revista Brasil Mineral. Falar que as opiniões que são expressas nesse webinar de hoje, elas são opiniões pessoais, né, dos debatedores e não representam as opiniões e visões das organizações que vocês representam. Nós temos aqui realmente um time de feras, né, feras ambientais. Eu diria que, se fosse na época do tricampeonato, seriam as feras do Saldanha, né, sem intervenção do presidente Médici, né, que quis colocar o Dario na seleção. São equilibrados. Acho que o direito... A pergunta é a seguinte: quais os principais impactos da crise do coronavírus nos negócios ambientais dos respectivos escritórios? Alexandre, você era um cara que mais voava de todos nós aqui e a logística foi extremamente impactada nessa questão do coronavírus. Como isso afetou os seus negócios, né, do escritório? Obrigado, Eugênio. Obrigado à revista Saneamento Ambiental, à revista Brasil Mineral. É um prazer estar aqui, especialmente com vários amigos. De fato, eu viajava muito. Então, eu seria muito impactado quando a questão de viagem. De fato, acaba com muita frequência, até demais, para ser sincero, né? Então, é ótimo ver as pessoas, é ótimo estar com as pessoas, eu gosto muito disso, e obviamente eu sinto falta. E, por outro lado, tem um aspecto positivo, que você está mais perto fisicamente dos escritórios, você está perto dos escritórios, você está perto da família, então, para tudo na vida tem um aspecto positivo. Eu acho que a gente tem que tentar buscar, né? Buscar o lado positivo disso. A pandemia afeta o mundo inteiro, evidentemente, mas afeta as pessoas e os negócios de modos diferentes. Até a gente estava comentando antes de iniciar esse nosso webinar que nós fizemos recentemente um sobre impactos contratuais e está dizendo exatamente isso. Não dá para dizer, olha, a força maior se aplica a qualquer um de forma indistinta, porque os negócios são afetados de maneiras diferentes. Eu acho que para o bem e para o mal você precisa de advogado, né? A gente brinca. Então, o que a gente percebeu é que teve algumas mudanças de demandas. Então, algumas demandas que eventualmente a gente não tinha antes acabaram surgindo, outras áreas, viu o amigo Fabrício, mas acho que ele comentou sobre isso, pelo que eu ouvi da Lina. Ou seja, algumas áreas, de fato, que aconteceu também no escritório, foram criadas por conta do momento em que a gente vive. Novas necessidades foram surgindo para se adaptar a esse momento que nós vivemos. Sobre trabalhar em home office, a gente não tinha, de fato, esse hábito. E fico feliz de saber que todo mundo se adaptou muito bem. A gente está trabalhando demais, porque antes a gente, por mais que os sócios não tenham tempo, né? O tempo inteiro você tem que estar trabalhando, muitas pessoas tinham a casa como um porto seguro. Eu posso ficar no trabalho até muito tarde, mas eu chego em casa e eu tenho um outro momento, tenho um outro respirar, uma outra relação. E isso acaba mudando, né? Porque por mais que você se isole, você vai ter uma salinha, vai estar no seu escritório, casa e trabalho se misturam. Isso até é um aspecto que precisa ser avaliado, e até outro dia eu ouvi uma colega dizendo uma questão que a gente tem que trabalhar é a saúde mental das pessoas, é uma preocupação que obviamente nós temos para que todo mundo fique bem, continue saudável. Acho que essa é uma preocupação importante com todo mundo, porque o momento é diferente, mas a gente tem se adaptado muito bem. Já vimos investindo bastante de forma maciça em tecnologia e para prover isso para os nossos associados, nossos empregados. Então, o que eu posso dizer é que, obviamente, as coisas mudaram, mas nós não sentimos uma diminuição da demanda, pelo contrário, algumas áreas que antes eram menos ativas passaram a ter uma pujança maior em função do momento. Acho que era isso, obrigado. E como eles enxergam essa questão do impacto da Covid na mineração? Algum de vocês quer começar?
Alexandre. Posso começar? Obrigado, Eugênio. Bom, acho que começa com uma discussão que pacificou agora, mas quem atua vai lembrar que na lista das atividades essenciais a mineração não estava. Então, se podia criar posteriormente essa lista de atividades essenciais. Antes da mudança da como energia, siderurgia, obras relacionadas à energia e mineração, nós tivemos manifestação do Ministério de Minas e Energia, entendendo que se tratava de uma atividade essencial, mas a gente teve um período aí entre o primeiro decreto federal que tratou das atividades essenciais e o último que incluiu formalmente a mineração. E nesse período, nós tivemos, inclusive, discussões em vários estados, com alguns promotores querendo fechar a atividade, querendo manter uma atividade reduzida. O fato é que a gente vive um momento especial. Você falou do seu caso particular como um grupo de risco. Enfim, as empresas, sejam elas de que área são, têm a necessidade de tratar essa questão com a seriedade que ela precisa. Por outro lado, parar todas as atividades, inclusive as essenciais, traz um reflexo na cadeia muito grande, a mineração como indutora desse processo relevante para a economia nacional e global. Então, eu diria, para não tirar a palavra dos meus outros dois colegas, que acho que essa é uma questão relevante do entendimento da atividade como essencial para fins de possibilitar a sua continuidade no período de pandemia. Obrigado. Alexandre, você queria fazer alguma complementação sobre as suas falas desses setores? Eu queria sim, Eugênio, rapidamente. Essa questão de vincular a licença a liberações é uma questão bastante relevante. Eu não queria perder a oportunidade de comentar e deixar algumas questões que acho que me parecem relevantes. Da mesma forma que a gente fala da liberação do direito minerário sem licença, a gente fala da liberação da licença sem outras variáveis, como autorização do superficiário em empreendimentos lineares, e esse é um ponto aí que você tem que apresentar também o registro de imóvel como forma de liberação. E o que eu tenho defendido já há bastante tempo é que a gente não deveria vincular uma questão à outra. Por quê? Porque eles têm focos, procedimentos distintos. O fato da agência outorgar um direito minerário não autoriza ninguém a ingressar sem a licença ambiental, se ela é necessária, sob pena, inclusive, de crime. Se for ficar falando de mineração, estou falando do artigo 55 da 9605 de 98, que é extrair, explorar atividade mineral sem licença, ou se outra atividade do artigo 60. Então, o que eu acho que é importante, talvez, ter essa perspectiva, é que, eventualmente, essas diversas autorizações que são necessárias para qualquer atividade seguem timings diferentes. E quando a gente vincula uma coisa a outra, não necessariamente é uma proteção maior para o meio ambiente. O que é fundamental entender é que exercer atividade que depende de licenciamento ambiental, a forma do artigo 10 da 6938, o artigo 2º da Lei Complementar 140, sem licença, é crime. Eu acho que isso, por si só, já é uma garantia da condução adequada dos procedimentos. Então, se eventualmente a agência decidir por liberar ou desvincular essa necessidade de apresentar as licenças ao longo do processo como condição essencial para o avanço do processo mineral, eu não vejo isso por si só um problema. Será um problema, com repercussão criminal, inclusive, a lei administrativa, aquele que exercer uma atividade sem licença quando dela é necessário. É o comentário que eu queria fazer. Obrigado, Alexandre. Obrigado.
Bom, na verdade, foi uma pergunta, eu comentei sobre a questão minerária, mas acho que a pergunta até foi mais focada para os leilões de energia, que o Werner já deu o tom de forma muito apropriada. Isso é uma questão de apetite de risco e de valor. Obviamente, uma área licenciada tem um valor e uma área sem licenciada tem outro, porque o risco tem uma relação direta com o valor. Mas sobre a questão minerária, e a pergunta que foi colocada foi, bom, mas isso não implicaria, salvo engano, em diminuição do custo do Estado, porque o Estado pode estar colocando dinheiro para conceder uma área e não ter licença. Eu teria muitos comentários para fazer, vou tentar ser muito breve. Mas o primeiro o sistema como funciona hoje na relação entre os órgãos ambientais e a Agência Nacional de Mineração, é um cachorro correndo atrás do rabo. Eu vou trazer um exemplo que ilustra bem essa relação. Para que você tenha a portaria de lavra, que é a concessão que vai lhe autorizar a efetivamente explotar aquela jazida, ou seja, retirar o minério, você precisa apresentar a licença de instalação. Para apresentar a licença de instalação, você precisa demonstrar, de um modo geral, ao órgão ambiental que você tem acesso às áreas e que você precisa para implantar. Para que você tenha acesso às áreas quando você não fez acordo, você precisa propor uma ação de extinção de servidão minerária. Mas para que você institua a servidão minerária, você tem que ter portaria de lavra. Olha que maluquice. Então fica um ponto ligado no outro. Por quê? Porque a gente fica vinculando coisas que não precisam ser vinculadas. Primeiro, não precisaria, na minha opinião, o órgão ambiental avaliar, e eu venho dizendo isso há bastante tempo, não precisa o órgão ambiental exigir a apresentação de acordo com o superficiário, porque ele não tem que tratar disso. Ele tem que tratar das questões ambientais. Da mesma forma, não deveria a agência exigir do empreendedor a licença ambiental, porque ele não é órgão ambiental licenciador. Isso cabe discutir no órgão ambiental. Mais do que isso, o fato de estar uma coisa ligada à outra implica naturalmente numa extensão absurda de tempo. E a gente tem que lembrar que empreender está no artigo 1º da Constituição, no artigo 3º, no artigo 5º, no artigo 70. Então, quando a gente cria ônus para o empreendimento, a gente deixa de atender outros ditames muito caros para a sociedade brasileira, como o desenvolvimento nacional, como a erradicação da pobreza, como a livre iniciativa. Então, eu vejo dessa forma, porque se a gente for trazer tudo para o órgão ambiental ou tudo para as agências reguladoras, a gente transforma esses órgãos em super-órgãos e efetivamente não sai nada. Então, me parece que o caminho adequado é estarem separados, ainda que não se possa, como eu disse antes, exercer atividade que depende de licença sem a licença correspondente. Obrigado. Bom, primeiro, reiterar o agradecimento. Eu, como já disse antes, e a Roberta também colocou, eu prefiro muito mais encontrar todo mundo, abraçar, olhar no olho e não ficar com o dedo na tela, que nem o Werner reclamou, porque eu tive que ir para o celular. É muito mais interessante e espero que a gente faça isso em breve. Apesar de que ontem eu estava discutindo lá na ABDEM com 2 comitês que propuseram um evento e eles queriam fazer um evento presencial. Presencial não dá nem para marcar data. Eu não consigo nem marcar uma data para o evento presencial, infelizmente. A gente vai passar por isso, mas não dá para precisar em que momento isso vai passar a ponto de vamos fazer um evento presencial, colocar várias pessoas no mesmo ambiente, né? E talvez aquela frase clássica do Stephen Hawking de que inteligência, a capacidade de se adaptar à mudança, seja muito presente. A gente tem que se adaptar e alguns se adaptam mais facilmente, outros com mais dificuldade. Mas eu acho que talvez aqui seja uma oportunidade de a gente exercer uma humildade que nós temos realidades completamente diferentes. Seja entre os advogados, seja entre as pessoas, seja no país. Eu semana passada, estava participando de uma live com a Escola da Magistratura do Maranhão e vocês sabem que foi a primeira cidade de São Luís que decretou o lockdown. Inclusive, o juiz
brilhante magistrado, meu amigo, meu colega, ameaças de morte, inclusive, porque se é ruim para a gente essa mudança, que dirá para aquele que tem o seu mercadinho e vive daquilo, né? É uma questão de sobrevivência. Então, a questão afeta algumas pessoas de uma forma muito intensa. Então, ainda que a gente queira tratar dos aprendizados, e existem vários, eu vou fazer um comentário, usar a expressão que o Werner colocou lá no início. Eu acho que a sociedade tende a voltar porque nós somos seres sociais, a gente quer se encontrar. Claro, tem aprendizado, tem algumas mudanças de postura, né? O Werner também colocou vários outros, a Roberta, sobre essas manifestações online. Hoje mesmo a gente está falando de Agência Nacional de Mineração, eu tenho hoje uma manifestação junto à diretoria da Agência Nacional de Mineração. A gente tem feito isso. Economia, como disse o Márcio muito bem, mas é um momento possível. Eu não acho que seja um momento ideal, eu não acho que ela vai se perdurar por muito tempo depois que nós voltarmos à normalidade, porque eu tenho esperança, acho que foi a Roberta que falou, eu tenho esperança de que a gente volte, vamos aproveitar o aprendizado, mas eu espero que a gente volte àquilo que é positivo, que faz parte da nossa essência como ser humano, que é de se relacionar, né? E se relacionar num ambiente afetivo, e nós latinos, isso de uma forma ainda mais intensa. É legal, é ótimo rever os amigos, os elogios que você comentou, brincou no início, Eugênio, são verdadeiros, são amigos, a gente tem a oportunidade de se encontrar, ainda que virtualmente, em diversos momentos, mas eu espero tomar café, espero almoçar, espero ganhar um pouco desses almoços grátis aí de Fabrício e Werner, mas que a gente possa voltar a um ambiente de mais intimidade.